No mundo do futebol, há muitas coisas difíceis de explicar, inclusive para a ciência. Roberto Carlos é o cara que desafiou as leis da física mais de uma vez em sua carreira. O nosso veterano da seleção brasileira de 49 anos de idade nos deixou muitos momentos que entraram para a história do nosso futebol. Por isso, hoje você vai saber com detalhe de como Roberto Carlos conseguiu seu espaço na seleção brasileira e no futebol pelo mundo. Ei, futebol player, Guto aqui. Roberto Carlos da Silva nasceu em 10 de abril de 1973 em São Paulo. Cresceu em uma família bastante humilde e aos 12 anos se viu na obrigação de trabalhar em uma fábrica processadora de algodão para ajudar seus pais a sustentar a sua família. Como muitos brasileiros, quando ele era criança, ao pouco tempo que tinha para se divertir, ele começou a jogar futebol. Com isso, ele se apaixonou pelo esporte sem imaginar o quão longe ele iria chegar. Começou a se construir como um dos maiores ídolos do futebol de todos os tempos. Seus primeiros passos no mundo do futebol foram dados no ano de 1989 em uma cidade do estado de São Paulo. Sua força e determinação para cumprir seu treino e ser acima da média chamou a atenção de muitos treinadores e com apenas 14 anos de idade, Roberto Carlos alcançou seu primeiro contrato na categoria infantil. Aos 16 anos de idade participou do sub-20 da seleção brasileira, sendo aclamado como uma das promessas dessa nova geração para o futebol. E em agosto de 1992, com 19 anos de idade, Roberto Carlos ingressou no Atlético Mineiro, onde jogou suas primeiras partidas a nível internacional, realizando sua primeira turnê pela Europa. Sua chegada marcou uma época monstruosa na história do futebol brasileiro. Suas atuações chamaram a atenção dos grandes clubes aqui do Brasil. E no ano de 1993, o Roberto Carlos foi contratado pelo Palmeiras, que com uma ação conjunta com a Parmalat conseguiram viabilizar o acesso dele ao time. E aí, é claro, né, Play? O principal objetivo do Palmeiras na época era acabar com os 16 anos sem títulos conquistados pelo clube. Roberto Carlos foi um dos jogadores que mais se destacou no Palmeiras, vencendo o Corinthians na final do Paulistão de 1993. E no ano seguinte ele foi campeão novamente. Em 1995, os clubes da Europa já queriam se apropriar do nosso craque Roberto Carlos. E não ia demorar, né, Play? O cara recebeu o convite do Inter de Milão para começar a construir a sua carreira internacional. E depois de um ano de atuação pelo clube, ele recebeu um outro convite. Mas agora o esquema era mudar para a Espanha e jogar no grandioso clube Real Madrid. Foi na Espanha que Roberto Carlos começou a ficar muito conhecido e a conquistar os principais títulos de sua carreira como jogador de futebol. Nesse tempo ele conquistou 2 Copas Internacionais, uma Supercopa, 3 títulos da Liga da Europa e mais 3 da Supercopa da Espanha. No Real Madrid, Roberto Carlos se tornou um dos maiores símbolos para os torcedores e jogadores do clube. Ele colaborou demais com seu estilo de jogo para conquistar os troféus mais cobiçados ali para o time. O cara contou com grandes nomes do futebol para jogar ao seu lado, neste período que ficou na Europa, como Fernando Ferro, o Zidane, Raul Gonzalez, David Beckham e Ronaldo o Fenômeno. Que seleção, hein, meu povo? Que seleção! Como que eles não iam ganhar tudo, né, com os caras desse jeito e desse calibre desses jogadores? O clube então foi designado pela UEFA com a melhor defesa de 2 edições consecutivas da Liga dos Campeões. Na nossa seleção brasileira ele também colaborou para que tivéssemos jogos extraordinários e em 1998 ele teve a primeira participação na final do Mundial de Clubes. Nós sabemos que nessa época de 1998, no jogo do Brasil contra a França, não tivemos bons resultados por diversos fatores. Então, Roberto Carlos e todos os brasileiros tiveram que se conformar com um segundo lugar no Mundial. Porém, e bota porém nisso, o ano que Roberto Carlos seria campeão pelo Brasil viria em 2002, com a Copa do Mundo sendo sediada no Japão. O Brasil foi campeão do mundo depois de jogar com muito esforço, com muito estilo, na qual a seleção brasileira ganhou todas as partidas e o resto da história com certeza você já conhece. Agora, alguém aí tem alguma dúvida que a trajetória do Roberto Carlos é de causar muita admiração por todos que são apaixonados por futebol? Pra mim, o gol que entrou pra história do nosso futebol brasileiro foi o de 3 de junho de 1997 em um torneio amistoso realizado na França, em uma das partidas que jogamos para obter a classificação para o Mundial de 1998. Nessa partida houve a cobrança de uma falta épica contra a França, que entraria para a história da seleção brasileira com Roberto Carlos sendo escolhido para bater essa falta. E ali, numa distância de 35 metros do goleiro francês Fabien Barthez, ele se preparou para disparar aquela bomba que só a gente sabia que ele era capaz. Ele deu 18 passos para trás para tomar uma bela distância, pegou um baita do embalo e bum! O cara deu um chute muito forte e lógico, né, ele acabou marcando um belo de um golaço, com o seu pé esquerdo acabando com a chance do goleiro francês de fazer uma grande defesa. A curva da bola parecia praticamente produzida por um filme de ficção. Esse chute de trivela era a identidade pura do Roberto Carlos e deixou todos de boca aberta, inclusive o goleiro, que eu acho que nem dormiu direito
muito depois desse jogo, viu? E a pergunta fica no ar pelos jogadores, comentaristas, treinadores e torcedores é de como que essa bola conseguiu entrar no gol fazendo essa curva paranormal, desviando demais da barreira em direção ao gol, parecia literalmente que ia pro escanteio. Muitos dizem que esse foi o melhor gol do Roberto Carlos em toda a sua carreira, eu particularmente eu concordo. Pra você ter uma noção, player, na época esse gol foi classificado por especialistas como impossível de acontecer, pela curva e pela proporção que tomou a bola, desafiando e contradizendo as leis da física. Pra você ter uma ideia de como esse lance repercutiu tanto pelo mundo do esporte, grandes canais de televisão como o Discovery Channel simularam e reproduziram o acontecido para tentar explicar de uma forma mais científica como isso era possível. A proporção da força aplicada com os 3 dedos na hora do chute teve um impacto perfeito para que pudesse continuar com o efeito até o momento de entrar no gol. E concluíram que para conseguir reproduzir essa curva novamente é necessário que haja a distância correta, a força correta e a visão angular correta. E player, bem curioso a gente pensar, né, de como um objeto tão pequeno como uma bola, num jogo de futebol com um chute muito bem executado, chamou a atenção de muitos especialistas pelo mundo que quiseram decifrar esse episódio aí da carreira do Roberto Carlos. Já o Roberto Carlos na época afirmava, abre aspas, da minha parte não há uma explicação muito técnica, apenas tentei colocar a bola no gol, me guiando pela linha da barreira, então chutei com 3 dedos, e não esperava que a bola iria entrar com tanto efeito. E é incrível de que como uma bola redonda e pequena pode trazer tanta prosperidade em nossa carreira. Não há truques e nem segredos, você precisa treinar todos os dias. Fecha aspas. Antes de se aposentar, Roberto Carlos jogou na Liga da Turquia, depois voltou para o Brasil e no ano de 2011 jogou o Campeonato Russo. E nesse campeonato, infelizmente teve que passar por alguns episódios polêmicos com ataques racistas por parte dos torcedores fanáticos pelo clube. Como isso acabou se repetindo mais de uma vez, Roberto Carlos decidiu sair da partida e logo em seguida saiu do time. Em 2015 ele jogou em um clube novato na Índia e apesar de não estar em sua melhor forma, o veterano Roberto Carlos deu tudo de si em mais de uma ocasião e marcou até um gol de escanteio. E aos 49 anos de idade, quando se fala de futebol, essa tem sido a vida do nosso glorioso Roberto Carlos. Nada muito séria e jogando sempre por diversão, pois sabemos que a sua época já se foi e vai deixar muitas saudades. Seguindo o que o próprio Rei Pelé disse, Roberto Carlos é classificado como o melhor lateral da história do futebol. Como o tempo passa rápido, hein, player? Já imaginou? Parece que foi ontem que a gente viu esses jogadores dando o melhor de si dentro do campo e fazendo coisas surreais, que é isso que acontecia antigamente, e acabou entrando para a história do futebol. Eu acho que era algo mais natural do que industrial. O que vocês acham? E para você, player, qual foi o melhor gol que o Roberto Carlos fez em sua carreira? E contra qual time? Você lembra disso aí? Comenta aqui embaixo, eu quero interagir com você. Se inscreve no canal, ativa o sininho e bora falar de futebol de uma maneira diferente. Eu tô contando com você. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!